O Cruzeiro já tinha 2 gols de vantagem contra o Vila Nova, mas Eduardo não quis saber. Entrou no Serra Dourada cheio de vontade. Feliz de ajudar, sabe? Feliz de ajudar o Cruzeiro com os gols, ajudando, jogando ali como volante, como meia, onde falei pro mister, onde ele quiser me utilizar ali, eu vou estar à disposição. O Cruzeiro esqueceu o regulamento e foi para cima do Vila. Kaique e Caio Jorge resolveram testar o goleiro House. 2 defesaças. Caio Jorge ainda teve outra chance cara a cara. E o goleiro colorado cresceu mais uma vez. Matheus Pereira arriscou de longe. E quem estava lá? House, garantindo 0-0 no primeiro tempo. Mas no segundo ele foi traído pelo desvio. Eduardo chutou e Mitkov matou o goleiro do Vila. Cruzeiro 1-0. O Colorado ainda tentou a reação com Júnior Todinho. Aí foi Cássio que caiu para fazer a defesa. Quem estava inspirado mesmo era Eduardo. Apareceu na área e só empurrou para a rede na assistência do Bolacier. E para fechar a vitória, escanteio, Jonathan Jesus marcou de cabeça. Cruzeiro 3-0. Com essa vitória, o Cruzeiro chega a 8 jogos de invencibilidade, numa sequência que soma Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. O momento é muito bom, só que não tem tempo para comemorar, já que a maratona de jogos continua nessas 3 competições. Perdemos em algumas situações de pressão, ganhamos em criatividade, isto é tudo um equilíbrio. Não é? E eu, como treinador, tenho que gerir esse equilíbrio. Porventura preciso de mais criatividade, porventura preciso de mais capacidade de pressão para o adversário não jogar. O dono do vinho e do azeite. Com o vinho e com o azeite, ele, de fato, azeitou o Cruzeiro. Eu não queria falar isso, mas acabou saindo. Ele azeitou. Você já provou? E outra, o homem transformou água em vinho. Hein? O que você falou? Já provou? Não, mas já tá vendendo? Não vou querer experimentar. Eu também vou querer experimentar. Já nas lojas dos supermercados BH, que não é patrocinador nosso, mas vai vender Tanto o lá. azeite quanto o vinho eu vou querer provar. Aqui, deixa eu contar uma coisa pra você. Porque se for tão bom quanto o que ele faz no Cruzeiro, deve ser maravilhoso. Quantos por cento tem de trabalho dele aí? Ele quer te provocar, Quantos por cento tem do trabalho do Léo Jardim no Cruzeiro? Quanto? 70% do que esse Cruzeiro faz é responsabilidade do técnico Leonardo Jardim. 70%. Esse Cruzeiro joga muita bola graças ao Léo Jardim. Porque esse time, ele recuperou o Cássio, ele recuperou o Eduardo, ele recuperou o próprio William, que ontem jogou bem, e é um cara que estava mal. Fagner, Cássio. É que o Fagner eu acho que não foi bem uma recuperação, mas ele conseguiu fazer com que ele jogasse bola. Vidalba, ele recuperou. Então, assim, eu acho que o Jardim tem muita responsabilidade com tudo que acontece no Cruzeiro. O próprio Matheus Pereira é uma recuperação. Matheus Pereira tem um início de temporada muito questionado. E acabou resenha, tá jogando bem. Bola na boa. Exatamente. Então, assim, ele tem responsabilidade não só pelo que os caras estão jogando, mas também pelo fato do Cruzeiro ter hoje uma situação mais tranquila nos bastidores. Então, eu acho que o Léo Jardim tem muita responsabilidade por tudo que o Cruzeiro vem vivendo. Aliás, ontem mais uma boa partida. Primeiro tempo enalteceu o Cássio, que para mim foi importantíssimo. E no segundo tempo enaltecer a equipe do Cruzeiro num todo e o coletivo. É óbvio, a gente fala dos nomes, das individualidades, mas eu acho que o coletivo é o mais importante. No caso, o técnico Léo Jardim, que tem feito um baita trabalho. Estou completamente jardinizado. Eu tenho sentido o dedo do Jardim já desde a chegada. E se nós analisarmos, vocês levam tudo para o lado da maldade. Eu fico impressionado. O dedo dele no trabalho. Vocês são muito maldosos. Então é o seguinte, quanto tempo tem que estar aí, Valu? 3 meses? Chegou... O primeiro jogo ele dirigiu o Cruzeiro 10 de fevereiro. Março, abril, maio. Chegou em Belo Horizonte dia 8. Pouco mais de 3 meses. Teve um período do trabalho dele que eu falava, ô Jardim, você também tem que dar uma resposta. Tá aí a resposta. E por isso eu falo. Não dá para considerar que o trabalho dele é só 30%, não. Isso é coisa da cabeça do Valu. Ele faz um trabalho excepcional. E outra coisa, não é só organizar a equipe, não. É organizar a equipe e gestão de pessoas.
eu tive com uma pessoa do Cruzeiro essa semana, hoje é sexta-feira, mais precisamente na terça-feira, eu estive com uma pessoa do Cruzeiro que me falou, Everton, a gestão de grupo dele, mas não é gestão, na verdade não é gestão de grupo, é gestão de pessoas, porque não é só quem ele faz a gestão, as pessoas do clube, a maneira com a qual ele trata as pessoas e tal. Então ele conseguiu ganhar o grupo, cara. Ele pega o cara, ele não prioriza o principal jogador do elenco do Cruzeiro, que é um fenômeno midiático, e um baita atacante que é o Gabigol. Ele conseguiu incutir na cabeça do Gabigol, que Gabigol, eu vou precisar de você, você será importante pra caramba no processo. Mas infelizmente, em alguns jogos você vai ficar no banco, e ele conseguiu convencer, Valuzeiro. É isso, HG. Boa tarde para você, para os amigos aqui no estúdio, a quem nos assiste. Acho que foi mais uma vitória do Cruzeiro, onde o coletivo falou mais alto. O Cruzeiro entrou ontem um pouco diferente, com o Gabigol ao lado do Caio Jorge. Ele acabou fazendo algo que a gente projetou ontem no programa, entre as várias possibilidades, e particularmente seria o ponto de partida que eu teria feito também, colocar o Matheus Pereira ali pelo lado direito, no meio campo, colocar o Christian pelo lado esquerdo. Esse Matheus Pereira, que completamente diferente agora com o Leonardo Jardim, principalmente sem a bola, não teria problemas ali para ajudar o Cruzeiro no momento sem a bola. Pastilha já fez efeito? Não uma aguinha aqui, mas eu vou ser mais sucinto hoje, porque as condições da garganta não estão boas. Mas qualquer trabalho no futebol, às vezes acontecem trabalhos de técnicos ruins, onde os jogadores compram as ideias, exatamente porque o trabalho é ruim, as coisas acabam não acontecendo. O Cruzeiro mesmo é exemplo disso, né? Os jogadores, para mim, compraram a ideia do Fernando Diniz, exatamente por terem comprado, as coisas não aconteceram, porque foi um trabalho péssimo do Diniz. Começa a acontecer agora com o Leonardo Jardim, ontem o Cruzeiro um pouco mais modificado. Com Matheus Pereira, Gabigol e Caio Jorge, o time perde um pouco de capacidade de pressionar, de marcar o adversário, mas ganha muito quando tem a bola nos pés. No primeiro tempo, o Vila tentou fazer do seu mando de campo a diferença, criou algumas situações. Quando criou, o Cássio esteve lá, nem acho que o Cássio foi o nome do jogo, ou tenha sido o nome do primeiro tempo, ele apareceu em situações importantes. O Cruzeiro criou possibilidade para abrir o placar com o Caio Jorge, com o próprio Gabigol. No segundo tempo, quando o Vila começa a perder um pouco da sua questão física, e é normal que o Vila não aguentasse fazer aquilo tudo durante muito tempo, o Cruzeiro cresce, só que tem também uma mexida fundamental para mim do Leonardo Jardim. Ele tira o Christian do lado esquerdo, em uma posição de meia, e traz o Christian para perto do Romero. E aí o Christian ajuda, o Cruzeiro ganha em poder de marcação e possibilidade de velocidade. E deixa o Eduardo mais solto pela esquerda, o Matheus Pereira pela direita, ora até o Matheus Pereira trocando. E aí à medida que foi passando o segundo tempo, o Vila não conseguia mais se concentrar, porque marcar, além de te exigir fisicamente, exige um nível de concentração muito alto também, para você não errar contra um adversário que joga tão coletivamente quanto é o Cruzeiro. E aí quando sai o primeiro gol, uma participação excelente do William, um passe muito importante do Matheus Pereira, que fez um grande jogo ontem, mais um, sem a bola, e com a bola participou dos 3 jogos do Cruzeiro. O William foi muito bem, e aí o Cruzeiro abre caminho e passa, sem dúvidas, a partir do momento que faz o primeiro gol, a controlar o seu destino na partida. Não foi um adversário fácil, o Vila Nova, em que pese o placar agregado ter sido 5-0 nos 2 jogos, e o Cruzeiro segue com a sua série invicta, agora chega a 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates, e o Jardim segue ganhando. O torcedor cruzeirense vê o time, já sabe que o Cruzeiro tem um time. Ele agora vai ganhando alternativas para esse time. O William, o próprio Bolassi, que tem entrado bem. Eduardo já é uma realidade nesse sentido. O Gabigol, ele é um 11º jogador e meio hoje nesse time. Até na preferência de alguns, ele poderia estar jogando. Ele vai criando agora possibilidades, além do seu time, acreditando naquilo, né? Na gestão física, técnica do grupo. Muito bem o Cruzeiro na partida de ontem, uma partida muito madura do time do Jardim. Qual foi a primeira palavra que o Valu falou quando ele foi fazer o comentário dele? Boa tarde para todo mundo, tá, gente? É coletivo. O coletivo do Cruzeiro hoje é o principal ponto que chama a nossa atenção. O Cruzeiro, independente das mexidas que o Leonardo Jardim faz, você vê efeito prático dela em campo. Você pega as peças, como que foi a mudança. Primeiro, a gente voltando no tempo para falar das mudanças que foram feitas no Cruzeiro. A entrada do Fagner, a entrada do Vidalba, a entrada do Lucas Silva, o Caio Jorge se tornando o ponto de referência, o Wanderson, o Christian. Todos esses jogadores foram importantes para hoje o Cruzeiro ter um time titular.
Mas você mexe nesse time titular, mudando algumas peças, e você vê o mesmo empenho, a mesma entrega, a mesma capacidade de dominar um adversário. Tem mudanças táticas? Tem, porque cada um é um. Né? Cada jogador tem sua qualidade, tem sua dificuldade ou tem sua imposição, mas o empenho da equipe, ele se mantém. E isso que tem me chamado a atenção no trabalho feito pelo Leonardo Jardim até aqui no Cruzeiro. Então, o Cruzeiro hoje, os adversários precisam estudar e muito bem para enfrentar esse Cruzeiro. Porque esse Cruzeiro ele é capaz de te colocar em armadilhas. Que você parece que o adversário está tomando conta do Cruzeiro, vai criar as melhores oportunidades e o Cruzeiro tem a capacidade de ir lá e ferir o adversário. Então tem que ficar muito atento para esse time do Cruzeiro, que pode fazer grandes coisas ao longo da temporada. Aqui, deixa eu dar um boa tarde aqui, só para colocar aqui. Você sabe quando você fica lá na sua casa, lá no seu Instagram, tomando sua Ecobia, que você fica daquele jeito lá. Fico doidão. Eu tô desse jeito hoje. Por quê? Porque hoje eu tô querendo que o público de casa veja o que eu vi mais cedo na rádio. O que você viu? Thiago Fernandes pedindo desculpa hoje ao Cássio, né? E aí você pode aproveitar aqui na televisão e pedir desculpa para mais gente. Você viu que o Valu já desqualificou o Valu, antes de você falar, sua fala. O Valu, inclusive, ele já aceitou que é mais do que 30%. Já aceitou. Demorou, mas aceitou. Demorou, mas aceitou. E eu acho que é importante a gente falar, né? O Cruzeiro é o que é hoje. Lembrando que quem quiser me ouvir, de fato, quando eu me pronuncio aqui para nossa audiência, no meu Instagram ou então na Samuca TV. Qualquer coisa fora isso que tenha veiculado, o Valu disse, não é verdade. Não, mas as pessoas confiam no que a gente fala nos bastidores e nós estamos entregando ele aqui. Mas tudo bem. Com o tempo, então, ele vai vir a público e vai falar o que eu vou falar agora. Né? Que hoje o Léo Jardim, pelo menos 50% do que está acontecendo no Cruzeiro é totalmente... Pelo menos? Pelo menos. Até acho que pode ser até mais. Sabe por quê? Porque além dele conquistar o grupo como ele fez, ter o grupo nas mãos e colocar jogadores aí que a gente imaginava que não teria mais condição de jogar no Cruzeiro para poder estar disputando, ele conseguiu total liberdade da diretoria para fazer o que ele está fazendo. Né? Ele tem o aval, eles estão do lado dele, então ele tem ali o comando do Cruzeiro. E a gente está vendo. Hoje ele cuida de tudo. Cuida de tudo e ele tem esse... Cara, o que ele está fazendo com o Gabigol, eu já falei hoje mais cedo na rádio, eu não esperava. Ver um Gabigol ser reserva do Cruzeiro, porque ele é reserva, né? E ele aceitar isso, e mesmo sendo reserva, ele ajudar o Cruzeiro, porque a gente estava falando mais cedo... Aí tem ótimos números. Que ele ajuda, é o jogador que mais ajuda nas criações, participa nas criações de gol do Cruzeiro. Cara, ele tem muito mérito. Mas, Thiago, você pode pedir desculpa aí, porque eu tô curioso, porque eu quero ver esse corte rodar pelas redes sociais, porque você humilde é algo assim... difícil. É raro de se ver. É raro de se ver. Pelo contrário. Você admitir erro é raro de se ver. Toda vez que eu entendo que eu cometi um equívoco, eu venho aqui e falo que eu cometi um equívoco. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum mesmo. Eu, no início do ano, eu falei que o Cássio tinha que ser reserva do Cruzeiro. Eu estava errado. É simples. Eu não tenho problema com isso, não, cara. Aliás, cara, tem compromisso todas as com o vezes, erro, né? Zero. Mas erra muito, né? Não erro tanto igual você está falando, não. Pelo contrário. Todas as vezes que eu venho aqui, todas as vezes que eu cometo... Não, mas é verdade. Todas as vezes que eu acho que eu cometi algum erro, ou que eu reconheço, ou que de fato cometi um erro, eu venho aqui e falo. Eu teria que gastar o programa só para você pedir desculpa, então, Não tem essa, HG. Se você parar pra pensar aí de erro mesmo, é isso. Gente, não foi só vocês, não. Foi muita gente. Então, muita gente. Eu tô esculhambou com o Cássio. Porque pra mim ele foi importantíssimo ontem nos 45 minutos iniciais. Ele foi fundamental. O Valu disse que não aí do seu lado. Aí. Não, ele não disse isso. Ele disse que não foi o nome do jogo. Mas eu discordo dele, tá tudo bem. Eu acho que nos 45 minutos iniciais ele foi o principal nome do jogo. E, cara, reitero, não é demérito. É igual eu falei lá na rádio hoje. O Cruzeiro fez com que um adversário forte, um adversário complicado, chato, se tornasse um adversário fácil para ele, Cruzeiro. Porque o Cruzeiro mete 5-0 no agregado. O Cruzeiro faz 5 gols, não toma nenhum. O Cruzeiro atropela aqui e lá até a maior até em termos de placar. E aí você pode falar, mas mais no segundo tempo, mas faz parte do jogo. O Cruzeiro, para mim, atropelou, fez com que um jogo chato, complicado, difícil, num gramado ruim, num estádio ruim, se tornasse um jogo fácil para ele. Estádio Cruzeiro. ruim? Você acha Eu acho estádio péssimo. ruim? Eu acho. O gramado não estava bom, não. Não, assim, estádio ruim. Ele falou estádio ruim. Mas o gramado Um dos não melhores tava legal, estádios do Brasil. Eu particularmente não gosto. Mas
o Cruzeiro fez com que tudo isso se tornasse um jogo fácil. Gramado- Pra ele, Cruzeiro. Aliás, o gramado do Serra Então, Dourada, assim, cara- tradicionalmente, sempre foi um pouco mais pesado, mas sempre foi bom. Ontem estava ruim? Muito ruim. Horroroso. Muito ruim. A bola estava variando. Ele era uma das referências na década de 80 e 90, era referência. É um campo maior, o gramado tal, tava mas era um muito gramado ruim. O gramado pesado tava e tal. Falavam que ele era um pouco meio fofo e tal, mas enfim, então ontem estava ruim o gramado. Agora, o que não está ruim, sabe o que é? É a sua noite de sexta-feira. Você aceita um convite meu para hoje, Valu? Cara, eu já falei, convites tem que chegar, assim, na minha mesa, pelo menos 48 horas de antecedência. Eu adoro a sua humildade. Não, é porque eu trabalho muito, né, amigo? Assim, Presta atenção. Você pode trocar o trabalho, as obrigações para ir nesse lugar que eu vou te mostrar aqui agora. Forno de Vale a barro. Fala com a gente. Samuel Venâncio acabou de dar uma informação de que o Benfica procurou o Cruzeiro pelo Kaique, hein? Samuel acabou de dar essa informação aí. Benfica procurou o Kaique. Será? Eu não sei não, viu? Tem que ser muito dinheiro para começar a conversar. Porque o Marlon não tá aí mais. Segundo o Valu, o duende macabro. Não tá aí mais. Aí hoje o Cruzeiro tem o Kaique. Qual outro, Valu? Cauã Prates, Cauã- 16 anos, que o entrou Cauã ontem. Prates. Mais uma vez. Que é bom jogador. Foi a aposta do Jardim ó, para hoje- poder dar linha no Marlon pro Grêmio. O Cauã Prates. Mas aí o Kaique saindo, o Cruzeiro realmente vai Tem que precisar ir no contratar. mercado. Cauã Prates hoje vale 50 milhões de euros. Eu acho que até hoje mesmo, o Cruzeiro numa janela, eu não veria problema do Cruzeiro tentar buscar um lateral esquerdo. Eu não vejo problema nisso. Deixa eu ver aqui Não se o entendo essa Cruzeiro vai necessidade vender. hoje. Eu acho que. Até porque para você as pensa no competições Vidalba que o na Cruzeiro lateral tem- esquerda, mas Não, agora não, ele virou eu penso, zagueiro. não, Agora eu pode penso sair o da zaga, não. Kaique e o Cauã Prates. Eu penso que Você acha que ele com 16 anos agora ele já está pronto? Não, ele está sendo preparado. Não, exatamente por isso. Aí você perde o ausência do Kaique. Você E perde aí? o Kaique. Qual a solução? Aí, Cruzeiro e Palmeiras O ano que técnico vem. está preparando o Breno para isso. Ele tem tem o ganhado Vidalba minutos. também, Breno. Ele já É o que eu participou, falei, ele então, já é bem participou azar. de 4 jogos. Entrou. O técnico aposta nele. O Cauã não é um jogador comum. Não estou falando que o Cauã vai ser o novo Roberto Carlos, nem o Maldini. Sim, Valor. Mas ele tem 16 Ele anos tem 16 e está no anos. Você profissional. acha que essa responsabilidade para ele no Não, momento. não por é uma exemplo, responsa- Eu estou falando pela saída do Kaique. O Kaique saindo. Não, o Kaique saindo. porque eu não vou fazer esse cenário. O Benfica está sondando. Então, vocês já estão mas colocando é saindo. isso, mas só para poder mas eu- pensar. eu não vou colocar É o uma Kaique possibilidade, saindo. você é muito Não, sondado. Aí Você tem- tem o André, direito. aí o Valor falando Você da tem o pauta, direito ó. de fazer a sua. Aí. Não, eu não estou Ó, mas fazendo você tem isso. traíra Eu não estou aqui, fazendo meu. isso. Tá Você tá trairão falando hoje. Não, eu não estou Você tá xingando a trairão pauta. Eu nessa estou me aí, referindo à Altinho. sua Reclamando opinião. da pauta. Eu estou me referindo à Informação sua do opinião. amigo dele. Eu tô me Do referindo. amigo dele. Pô, Central da Toca. Samuel Venâncio. Quer pautar o programa, Valu? Pô, aí é dureza. Aí é Ô, Valor, é porque o loucura. torcedor que está em casa, ele fica pensando, se isso E acontecer... se sair? Tudo bem? Não, não vai vender, gente. E aí? Esquece. Também, Então, nós acabou a achamos discussão, que não. mudou o Eu assunto. que então. decido, Então não pronto, vai vender. ela tá coordenando Não a tem pauta, gente a discussão. vender. Aí vai pro mercado buscar lateral. Tá cheio assim, tá lotado de lateral, né? É difícil. Se o Kaique sair, o Cruzeiro tem que ir no mercado. Desculpa, é tão óbvio. Mas tem que, Nossa, a gente é tão precisa falar- óbvio. Mas é isso que a gente tem que Pô, debater. mas é você super falou óbvio. verdade. Aí eu tô falando que Mas eu falei- hoje eu Parabéns não por vejo a falar o óbvio. necessidade. Hoje eu não vejo a necessidade. Eu acho necessário, Caso às ele vezes, falar o saia, óbvio. caso ele saia, eu entendo que precisa. Isso é óbvio. É simples. Quanto você acha que o Cruzeiro... Você acha que 15 milhões de euros você liberaria? Se fosse HG, eu não sei Valor como é que Marcos? está o mercado, assim, de repente falar algo que... tem que ver como é que é a avaliação do passe desse atleta. É difícil falar 15 um milhões valor, é muito né? dinheiro, irmão. É bastante dinheiro, né? Não é comum Dinheiro. defensores serem vendidos por essa cifra, né? É só pegar os últimos... A gente tem exemplo recente de vendas do Atlético, do Paulinho, do Alisson, jogadores de frente. A tendência é que à medida que vai no meio campo, defesa, os atletas tenham menos valor. Ó, o que eu tenho de informação que acabou de chegar aqui, que é fonte muito, muito importante, é que se pintou sondagem ou proposta, foi para o empresário e para o atleta. Porque para o Cruzeiro, segundo o que me passou aqui uma fonte, extremamente confiável, nenhuma proposta, nenhuma sondagem ao clube. Só que o Thiago Fernandes está cansado de trazer informações aqui, que o primeiro contato normalmente é feito com o empresário. E você estava agora numa ligação. Quando você Não, mas levanta... Eu e vai tenho a mesma informação que você. Eu conversei com uma pessoa do Cruzeiro. Eu tenho a mesma informação que você. que ao clube ninguém procurou. Ainda não. O que o Samuel deu na informação aí? Eu não deu para ler, gente, porque nós estamos no ar aqui. Só sei que o Samuel deu a informação. Recebi só um print aqui de que o Samuel deu a informação. O Samuel problema falou é que de sondagem O que Kaique, procurou. eu acho que ele está trabalhando com o próprio pai.
que agora é o pai dele, Empresário Kaique, quem se tornou empresário dele. Eu vou tentar aqui falar com o pai dele, ver se ele topa até falar com a gente ao vivo. Ó, então vamos ver se a gente consegue. Mas de qualquer forma, eu acho que para o torcedor do Cruzeiro, tudo bem, você falou aí de um valor que é expressivo, mas o negócio e qual seria o nome? Né? Tudo bem, você tem um valor, mas com esse valor você compraria quem? Quem seria o nome? Assim, Pois é. A gente está vendo aí os clubes parindo uma Kombi para contratar. Não tem lateral, o contrato dele até o final de 2027. Até agora, nenhuma sondagem, nenhuma proposta para o Cruzeiro. O Samuel recebeu essa informação, obviamente, de alguém ligado, quer dizer, obviamente não sei quem é a fonte dele, mas ligado ao jogador, ao empresário, porque no clube não chegou nada. 2 pessoas me responderam, e as 2 que me responderam não são as 2 pessoas, uma delas tenha falado com o Thiago Fernandes, não. Então são 3 pessoas do clube negando. E o André tá soprando aqui no meu ponto que o Samuel disse que pode receber uma proposta que o Benfica está de olho no atleta e tal, e não que tenha recebido o Cruzeiro alguma proposta ou sondagem. Então é isso aí. Agora, eu acho que tem uma questão que envolve idade e desempenho dele na função. Ele é um jogador muito jovem e ele é um jogador, um lateral de força, que marca bem e que apoia bem com pouca idade. E cresce na mão do Diniz. Do Diniz não, do Leonardo. Do Leonardo Jardim. Do Garden. Do Leonardo Jardim. E também tem uma outra coisa que você pode colocar aí. Participação em seleção de base. Outro ponto que chama atenção. Esse ponto é muito importante. Às vezes a gente não dá o tamanho da importância para esse ponto que o Kaique tem carregando nas costas dele. E só um detalhe, eu acho o Kaique um jogador ainda a ser desenvolvido, tá? Tem muita coisa. Porque a gente tem que lembrar que ele ficou um bom tempo à margem, ele ficou ali vivendo um bom tempo à sombra do Duende Macabro, que inclusive foi utilizado o ano passado em 11 jogos como titular, no período do Seabra ainda, né? O Kaique podendo ser administrado ali em algumas situações, fazendo, né, o que tem feito, por exemplo, o Leonardo Jardim, o Marlon sendo titular durante 11 jogos consecutivos de minutos, 11 jogos seguidos, jogando 90 minutos. E o Kaique recebia muito poucas oportunidades de, eventualmente, entrar em algum momento até em uma parte da competição. O Marlon vai muito mal e ele continua sendo bancado mesmo assim. Então agora, em definitivo, o Marlon ainda jogou contra o Mushuki Runa. Quando acontece a saída do jogador para o Grêmio, aí sim o Jardim coloca a titularidade da lateral esquerda nos pés do Kaique e ele assume e, na minha visão, ele tem se desenvolvido cada vez mais. Tá? Porque ele vivia sempre aquela situação, vamos lembrar, né, que um momento, o ano passado, que ele estava melhor que o Marlon, ele ganhou a vaga de titular e o Marlon reivindicou essa vaga nos microfones, né? Então, felizmente para o Cruzeiro, esse tipo de situação tem sido tentada, as tentativas de que não aconteçam mais têm sido sistemáticas e o Kaique hoje é dono da lateral esquerda, então ele ainda está num processo de desenvolvimento, ele precisa caprichar às vezes um pouco mais no cruzamento, ele tem muita força física, ele é baixinho, mas ele é muito forte, ele vai para disputas físicas assim, de uma maneira sem nenhum tipo de receio. E outra coisa para destacar do Kaique, né, o quanto ele vem sendo importante para esse time do Cruzeiro, mas pegando os números do todo dele, ele tem 63 jogos com a camisa do Cruzeiro e ele participa do time profissional desde 2022 e ele só tem 22 anos. Eu acho pouco, quando a gente olha a maturidade que tem o Kaique, que hoje ele entrega para o Cruzeiro, não vou falar nem hoje, mas nas oportunidades que vimos o Kaique jogar, e eu volto lá para o ano de 2022, quando ele teve 6 oportunidades entre o time profissional do Cruzeiro, você já enxergava a maturidade. Você não via ele com 18, com 19 anos. Parecia que ele já estava ali encorpado ao elenco, encorpado às ideias, independente do treinador. E hoje a gente vê crescimento nele ainda mais nas mãos do Leonardo Jardim. Só em termos de personalidade, HG, rapidinho, voltando em 22, ele estreia em 22. Observe o contexto que ele estreia em 22. Cruzeiro e Vasco, na Série B, era um jogo importantíssimo para o Cruzeiro depois de 3 anos na Série B. Tinha a possibilidade de, em caso de vitória, conseguir o acesso, foi o que aconteceu. Sim. É o jogo de estreia do Kaique no time profissional. É muita coisa. Se você, sem bairrismo, tá? Porque toda vez que você elogia
Alguém daqui, faz isso para fazer média, fala isso para fazer média e tal. Se o Kaique hoje estivesse jogando com a camisa do Inter, com a camisa do Palmeiras, com a camisa do São Paulo... Tira o Inter aí. Tira o Inter. Pode falar do Rio São Paulo, do eixo. Fala do eixo. Não, eu tô falando do Inter, sabe por quê? Porque o Bernabé não é um jogador brasileiro, obviamente. O Bernabé se destacou lá e virou notícia nacional. Se destacou muito. Mas agora teve uma queda, né? Muito. Então, o que eu tô querendo dizer? O Kaique, desde quando o Marlon estava aqui e era titular, algumas vezes, eu me lembro de discutir com o Valu, que eu era a favor da manutenção do Marlon no time e o Valu dizia, não, o lateral esquerdo para mim é o Kaique. Então o potencial do Kaique já está demonstrado há muito tempo. Ele já roda no time de profissionais desde 2012, ele foi 22. Campeão com a seleção desde 2022. Gente, eu estou viajando demais hoje. Isso é raiva. Isso é raiva. É começar o dia passando raiva. É raiva acumulada. Aí você fica com raiva o dia inteiro. Eu só vou para deixar de ficar ali. Aí eu ainda tenho dentista agora à tarde. Deixa eu te pagar um almoço. Vazio, cara. Eu conheço. Fica 2 horas lá no dentista, sentindo dor. Amigo. Com aquele homem alisando. Amigo, deixa eu te pagar um eu tô almoço. falando, você precisa ter Quero te deixar calmo. Quero te deixar calmo. Gustavo Berigoli fica alisando a gente lá, 2 horas com fome, puto, e ainda tem que ficar aguentando você. O que você quer falar? Quero te pagar o almoço pra você ficar bem. Não posso, não tem tempo. Então pronto, já tá recusado. Quando você quiser me convidar pra alguma coisa, me fala com 48 horas de antecedência, o recado chegar na minha mesa. Tá? Espera aí que eu não terminei, não. Então o Kaique é o seguinte, potencial dele desde 2022 no time titular. Se o Kaique hoje fosse jogador de algum clube de fora, a gente estava falando maravilhas dele. Mas aqui, tem que esperar nada. O Kaique, o Benfica, que é uma via de acesso do futebol brasileiro, com outros grandes clubes da Europa, e que quase sempre descobre e vê potencial em jogadores que outros mercados não vê. Então, se o Benfica demonstrou isso aqui de interesse pelo Kaique, Pedro Júnior, porque você agora é que manda aí no Cruzeiro. Você é que manda no Cruzeiro. Pedro Júnior, menos de 20 milhões de euros, você nem abre a conversa. Pois não. Deixa eu contar um negócio. Se o Kaique estivesse jogando no Flamengo desde 2022, ele tinha sido vendido em janeiro do ano passado por 20 milhões. Por 30. Brincando. Se isso tivesse acontecido, do Kaique ter sido base de seleção brasileira, como ele foi na Sub-17, no Sub-20, ter jogado para essas duas seleções, ter assumido a condição de um jogador importante, desde 2022 tem sido importante para a equipe do Cruzeiro, eu tenho certeza, se ele estivesse no Flamengo, ele já teria sido vendido por 20 milhões de euros facilmente. O valor na cotação do Valu seria de 30 milhões facilmente. Então, Cruzeiro, cuide muito bem do Kaique, porque é uma joia. Se o Kaique vale isso, quanto valeria o Rubens, então, hoje do Atlético? O Rubens é um jogador hoje pronto, né, cara? Pois é, 1,8 bi. Paga as dívidas tudo, contrata 3 Hulk. Faz até outra arena. Até porque ele vale 3 jogadores hoje, o Rubens. O Rubens hoje, mas ué. O cara que fala que é só 30% de importância num processo, ele tem que ganhar só 30% do processo. Um jogador que joga em 4 posições, isso aí, cara? 4 posições, ele tem que valer 4 vezes. O Rubens hoje é 1,8 bi. Ponto final. Eu discordo de você, mas não aceita calado. Nossa, hoje ninguém tira esse homem do sério. Dá no meio dele. Toda a raiva que esse homem tinha que sentir hoje. Graças a Deus. Muito obrigado. Ele já sentiu. Ninguém tira ele do sério mais. Pessoal, eu quero dar as... Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!